concluir. Eliminou o risco, não tem que pagar. Só que falar é isso, mas lá na prática quem faz o trabalho é totalmente diferente. Primeiro que as empresas não dão condições de trabalho, ela maquia, não dão os DPI corretamente. E o adicional, não vou falar que demagogia ajuda muita gente. Então, se fosse assim, a gente também não estava lutando pelo adicional, não é só pelo risco, também é pelo ganho real. Então, eu vejo aí que é uma vitória em parte dos nossos trabalhadores que nunca recebeu, uns recebem, outros pararam de receber. O João foi fundamental, então, desde já, muito obrigado, gratidão. Então, é esse estado, acho que nós somos, não, tenho certeza que nós estamos no caminho certo quando, era Jaque, deputada estadual, João federal, foi uma surpresa para todos nós, da Jaqueline Rocha, deputada federal. Todos nós, porque todo mundo confiava, João vai ganhar a eleição. Será que a Jaque vai ganhar? E nós conseguimos, porque o Partido dos Trabalhadores está bem, está muito forte. Porque se não tivesse, nós não tinha feito. Então, toma à disposição. E eu vou deixar mais alguma coisa, devo falar a parte da tarde, então vou falar tudo aqui. E o Rodrigo me pega. Parabenizar, sim, é algo que a gente já luta. A nossa convenção coletiva do Sindlimp, ela lá tem a cláusula que diz que não pode ter salários diferenciados. Acredito que a maioria dos sindicatos deve ter. Mas o que os empresários, os patrões fazem? Eles sempre procuram não colocar a mulher em um cargo de alto escalão. É raro ter. Eu até estranhei que nós vamos fazer uma manifestação quando você citou, inclusive você citou, do paisagismo em Vitória, é a primeira vez que tem uma mulher encarregada. E também já pedi ajuda também. As empresas, o contrato de Vitória do paisagismo está pedindo que o encarregado tem que ter técnico agrícola. Então nós estamos precisando de ajuda, inclusive, para formar essa categoria, porque senão os homens que estão lá vão ficar desempregados. Apareceu uma mulher, com técnico agrícola, que bom, seja bem-vinda. Mas assim, as empresas não classificam as mulheres com salário acima. Então, assim, lá no passado, quando eu iniciei, tanto na categoria, quando eu cheguei no Sindlimp, primeiro que o salário era menos. Das mulheres era menos que os homens. Depois, com o tempo, teve. Quando eu cheguei no Sindlimp, eu entendi que eu vim para o Sindlimp para poder lutar pela contratação das mulheres. E quando eu deparei, não era só isso. Tem uma demanda que nós, do Sindlimp, tem feito várias ações com as empresas, pedido de contratação de mulheres, tem saído decisões bem favoráveis, inclusive aqui próximo, município de Serra, foi o município que mais contratou mulheres na limpeza urbana, com ação ingressada pelo Sindlimp, então, com os mesmos salários. Mas a gente entende que ainda tem muitos setores, não só na nossa categoria, como em todas, que falta contratação de mulheres. Quando contrata, geralmente, a maioria do cargo das mulheres são ESG. São ESG, e não teria outras funções com salários... serviços gerais, tá, gente? Serviços gerais. Então, assim, é o que a gente bem percebe que é chamado. Quando chega num cargo de supervisão, de líder de turma, geralmente é um homem, nunca é mulher, porque o salário ele é maior. Então eu vejo assim que o projeto, e acho que nós precisamos ler o projeto, precisa ser disponibilizado para todos os movimentos sindicais e sindicalistas conhecer, porque a gente conhece, viu, mas assim é pegar e ler. O Jacques, ele me demanda todos os dias, tudo que acontece em Brasília, ele me manda, ele me manda. Já até falou assim, aí eu mando para a Secretaria-Geral e falo, tira cópia. Aí eu estava ali com um papelzinho, coisinha que eu trouxe, né? Aí ela disse, claro, eu trouxe, né? Aí já me levaram. Mas eu digo assim, a minha diretoria é pegar e ler, por quê? Porque quando a gente busca a leitura, a gente busca conhecimento, nós vamos poder falar o que está acontecendo. Então seria essa sugestão aí para a minha direção e todos os companheiros que estão participando, para poder a gente, além de fortalecer, saber o que nós vamos estar defendendo. Então, vejo que nós precisamos ter conhecimento da lei, porque já estava lá. Então, assim, vejo que é um avanço muito grande que tem. Gostaria de compartilhar com os companheiros, e falei anterior, e até mais Julimar, o outro Julimar está conversando, da questão da reforma da Previdência, que isso impactou muito as mulheres. Quem menos remunera? As mulheres. As mulheres que estão com salário, menos que salário mínimo e não conseguem ter entrada junto à Previdência. Aonde?
Mulher não pode engravidar, tá ali. Engravidou, a empresa não contrata. Voltou, tem filho, não contrata. Como que ela vai dar entrada na sua licença maternidade se ela foi contratada com salário horas? Então, são algo que a gente precisa discutir, rever e precisa combater essa questão do salário hora nas convenções coletivas. Exemplo, na nossa convenção coletiva, ela tem e diz que pode ser menos que o salário mínimo. Então, já está o erro onde? Vem da convenção coletiva. E que não é fácil retirar lá junto com o patronal. Depois de hoje, do desgaste que eu tive hoje com ele, eu acho que a próxima negociação vai ser muito difícil. Desde já justificando, eles não querem assinar o acordo, tá? Nenhum dos dois lá no patronal da insalubridade. Eu já vejo aí um desafio muito grande, vamos ter. Então, eu vejo que é isso, a minha fala é pela inscrição anterior, tá? Na mesa. Doutor Cadê, entenda o que eu estou colocando, porque é uma demanda que a gente vê constante de reclamação dos meus diretores quando vão. Isso não acontece só. Ali eu dei um exemplo, né? É um exemplo que eu vejo que é autoridade, o que nos representa. A instância maior, que é o Ministério do Trabalho, acima do sindicato. Justiça do Trabalho, acima do sindicato. Nós estamos vendo aonde está se passando. Então, nós precisamos trabalhar e combater. Acredito eu que não é só minha categoria, outras também estão sofrendo. Vamos parabenizar. Sim, é algo que a gente já luta. A nossa convenção coletiva do Sindlimp, ela lá tem a cláusula que diz que não pode ter salários diferenciados. Acredito que a maioria dos sindicatos deve ter. Mas o que os empresários, os patrões fazem? Eles sempre procuram não colocar a mulher em um cargo de alto escalão. É raro ter. Eu até estranhei que nós vamos fazer uma manifestação quando você citou, inclusive você citou, no paisagismo em Vitória, é a primeira vez que tem uma mulher encarregada. E também já pedi ajuda também. As empresas, o contrato de Vitória do paisagismo está pedindo que o encarregado tem que ter técnico agrícola. Então nós estamos precisando de ajuda, inclusive, para formar essa categoria, porque senão os homens que estão lá vão ficar desempregados. Apareceu uma mulher, né, com técnico agrícola, que bom, seja bem-vinda. Mas assim, as empresas não classificam as mulheres com salário acima. Então, assim, lá no passado, quando eu iniciei, tanto na categoria, quando eu cheguei no Sindlimp, primeiro que o salário era menos. Das mulheres era menos que os homens. Depois, com o tempo, teve. Quando eu cheguei no Sindlimp, eu entendi que eu vim para o Sindlimp para poder lutar pela contratação das mulheres. E quando eu deparei, não era só isso. Tem uma demanda que nós, do Sindlimp, tem feito várias ações com as empresas, pedido de contratação de mulheres, tem saído decisões bem favoráveis, inclusive aqui próximo, município de Serra, foi o município que mais contratou mulheres na limpeza urbana, com ação ingressada pelo Sindlimp, então, os mesmos salários. Mas a gente entende que ainda tem muitos setores, não só na nossa categoria, como em todas, que falta contratação de mulheres. Quando contrata, geralmente, a maioria do cargo das mulheres são ESG. São ESG, e não teria outras funções com salários... serviços gerais, tá, gente? Serviços gerais. Então, assim, é o que a gente bem percebe que é chamado. Quando chega num cargo de supervisão, de líder de turma, geralmente é um homem, nunca é mulher, porque o salário ele é maior. Então, eu vejo assim que o projeto, e acho que nós precisamos ler o projeto, precisa ser disponibilizado para todos os movimentos sindicais e sindicalistas conhecer, porque a gente conhece, viu, mas assim é pegar e ler. O Jacques, ele me demanda todos os dias, tudo que acontece em Brasília, ele me manda, ele me manda. Já até eu falei assim, aí eu mando para a Secretaria-Geral, tira cópia. Aí eu estava ali com um papelzinho de cozinha que eu trouxe, né? Aí ela falou, eu trouxe, né? Aí eu já me levaram. Mas eu digo assim, a minha diretoria é pegar e ler, por quê? Porque quando a gente busca a leitura, a gente busca conhecimento, nós vamos poder falar o que está acontecendo. Então seria essa sugestão aí para a minha direção e todos os companheiros que estão participando, para poder a gente, além de fortalecer, saber o que nós vamos estar defendendo. Então vejo que nós precisamos ter conhecimento da lei, porque já estava lá. Então assim, vejo que é um avanço muito grande que tem. Gostaria de compartilhar com os companheiros, e falei anterior, e até mais Jurimar, o outro Jurimar está conversando,
da questão da reforma da Previdência, que isso impactou muito as mulheres. Quem menos é remunerado? É as mulheres. As mulheres que estão com salário, menos que salário mínimo e não conseguem ter entrada junto à Previdência. Aonde? Mulher não pode engravidar, tá livre. Engravidou e presa no contrato. Voltou, tem filho no contrato. Como que ela vai dar entrada na sua licença maternidade se ela foi contratada com salário horas? Então, são algo que a gente precisa discutir, rever e precisa combater essa questão do salário hora nas convenções coletivas. Exemplo, na nossa convenção coletiva ela tem e diz que pode ser menos que o salário mínimo. Então, já está o erro onde? Vem da convenção coletiva. E que não é fácil retirar lá junto com o patronal. Depois de hoje, do desgaste que eu tive hoje com ele, eu acho que a próxima negociação vai ser muito difícil. Desde já justificando, eles não querem assinar o acordo, tá? Nenhum dos dois lá no patronal da insalubridade. Eu já vejo aí que é um desafio muito grande vamos ter. Então, eu vejo que é isso, a minha fala é pela inscrição anterior, tá? Na mesa. Doutor Cadê, entenda o que eu estou colocando, porque é uma demanda que a gente vê constante de reclamação dos meus diretores quando vão. Isso não acontece só. Ali eu dei um exemplo, né? É um exemplo que eu vejo que o que é autoridade, o que nos representa. É uma instância maior, que é o Ministério do Trabalho, acima do sindicato. Justiça do Trabalho acima do sindicato. Nós estamos vendo aonde está se passando. Então nós precisamos trabalhar e combater. Acredito eu que não é só minha categoria, outras também estão sofrendo.